Eu estava meditando numa passagem que ela ficou na minha memória. E dela vieram outras coisas, né? Quando o Senhor Jesus, após a sua ressurreição, ele ficou 10 dias aqui com os discípulos. Não sei se você se lembra, na última vigília, nós falamos sobre a missão que Deus nos deu. Foi ou não foi? Foi? Você esqueceu, foi? Parece que esqueceu. Quem não esqueceu? Olha, gente. Jesus fez a oração dizendo: assim como o Pai me enviou também, vos envio. Ficou aqui com os discípulos um tempo. E depois, já no finalzinho dos 40 dias, ele reúne alguns discípulos, aproximadamente uns 120, segundo a palavra, que estava ali com ele. E quando ele foi, antes de ele subir aos céus, ele disse para os discípulos assim, reforçando, dizendo: olha, vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Está lá no Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas. Aqui está o porquê de você estar aqui hoje em nome de Jesus. Se você não entender tudo que eu vou falar aqui ainda, guarda isso aqui, por favor. Você foi chamado aqui, você está aqui, porque o Senhor tem um propósito para que você seja a sua testemunha. Quem quer ser testemunha do Senhor Jesus aqui? Você precisa do que para ser testemunha? De autoridade, do poder do Espírito Santo. O Senhor Jesus não deixou os discípulos sem essa promessa na vida deles. Ele disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Posso fazer uma perguntinha? Nossa, gente, tá difícil, hein? Jesus. Posso ou não posso, gente? Quem está me ouvindo lá atrás? Glória a Deus. Jesus, ele sabia a importância e a necessidade do Espírito Santo na vida dos seus discípulos. A pergunta que eu vou te fazer é simples. O Espírito Santo já desceu sobre a sua vida? Sim ou não? Sim. Já? Quem pode dizer assim com toda certeza: o Espírito Santo já desceu sobre a minha vida? Então você tem um compromisso, uma obrigação com Deus. Qual é? Ser testemunha dele. Testemunhar é muito mais do que falar, é provar. Vou perguntar de novo. Posso perguntar? Quem aqui pode dizer: eu recebi a descida do Espírito Santo na minha vida? Eu não estou sentindo muita firmeza não, mas vou perguntar de novo. Eu acho que é o sono. Eu vou perguntar de novo em alto e bom tom. Quem de vocês pode afirmar que recebeu a descida do Espírito Santo? Então, qual é o propósito pelo qual você recebeu a descida do Espírito Santo? Para testemunhar. Diga: para testemunhar. É isso. Você pode falar em línguas. Existe moda hoje. Tem gente que acha que é bonito ficar falando em língua, tá pregando,
fala um monte de coisa lá que não sabe nem o que está falando. Hoje tem falar em línguas, já, como é que fala? Memorizado, é automático, aperta o botão, a pessoa fala em línguas. Eu estou falando sério, e eu não estou pecando não, estou falando porque tem gente brincando com coisa séria, para a pessoa se empolgar, lá está falando em língua, está falando em mistério, para pedir alguma coisa, para falar alguma coisa. Isso não testemunha nada. Falar em línguas, para quem não sabe, edifica a si próprio. É uma edificação própria, particular sua. Não deveria ninguém ouvir o que você está falando, porque ninguém entende. É só Deus. Mas vamos deixar esse assunto para lá? Você pode falar em língua, pode ter um monte de coisa. Se o poder do Espírito Santo na sua vida não for para testemunhar que Jesus é Deus, através da sua conduta, da sua postura, da sua vida, do seu exemplo, ou através da obra que Deus fará na sua vida, de nada adianta. Por isso que Jesus usou a palavra poder. Poder quer dizer autonomia, para fazer o que um homem normal não pode fazer. Se você entender, se você compreender o que o Senhor Jesus estava se referindo quando ele disse, mas vocês vão receber o poder quando vier sobre vocês o Espírito Santo. Você deveria, eu não vou, sabe que eu ia falar outras coisas, mas não vou mais, eu só vou ficar nisso aqui hoje. Se você entender isso aqui, você vai fazer uma arruaça, um estrago, no inferno. Se você entender o que Jesus quis dizer com isso, é suficiente para você sair daqui hoje e fazer tudo diferente em nome de Jesus. Estamos falando do poder de Deus, amém, gente? Jesus veio, ficou aqui 30 anos, apareceu um pouquinho, depois a história não sumiu, e volta o Senhor, vai para o deserto, levado pelo Espírito Santo, é batizado primeiro, melhor dizendo, no Rio Jordão, recebe a descida do Espírito Santo, vai para o deserto, volta, já manifestando o poder de Deus. A Bíblia diz que o poder de Deus estava sobre ele, o poder do Espírito Santo estava sobre ele. Como é que será a vida, como deve ser a vida de uma pessoa que recebeu a visita, a descida do Espírito Santo? Será que é normal? Coloca aí, meu filho. E o poder do Senhor estava sobre ele para curar. O Senhor Jesus formou discípulos, mas ainda não tinha ele recebido o poder do Espírito Santo. Eram homens, como eu e você, como nós, cheio de empolgação, cheio de vontade, cheio de desejo de cumprir a missão que Jesus havia lhe dado, mas limitados. Prova é que quando Jesus foi preso, eles negaram, fugiram, e o que parecia mais valente, negou 3 vezes. Aí você olha lá no Atos dos Apóstolos, se não me engano, capítulo 4, ou 5 diante, 4 diante, mostra um Pedro, um apóstolo Pedro, ousado e trépido, embora iletrado, inculto, mas cheio do Espírito Santo, testemunhando o poder de Deus, curando um homem que estava desenganado, e com ousadia, enfrentando, desafiando até a morte por causa de Jesus. Veja o que a descida do Espírito Santo faz. Olha lá, então Pedro, cheio de quê? Eu não estou ouvindo você. Então Pedro cheio, será que ele recebeu a visita do Espírito Santo? Posso fazer uma pergunta a mais para vocês? Que é a mesma que eu faço para mim? Posso fazer? Eu tô enjoado hoje, né, pessoal? Você está cheio, meio, vazio,
do Espírito Santo, como é que você está? Não responda para mim, não. Pode ficar aí com a resposta. Pergunte-se para você. Talvez você já foi cheio, hoje está no meio, talvez vazio. Ou talvez nunca foi cheio. O apóstolo Pedro, para poder testemunhar do Senhor Jesus ali, ele tinha que estar o quê? Cheio. Depende de quem está cheio, de você ou de Deus? De você. Quem está entendendo alguma coisa aqui, por favor? Quem quer sair daqui hoje para causar uma mudança onde você passar em nome de Jesus? Vai depender de quem? Por isso que eu falei, vai mudo e volta, porque numa conversa de lá para cá pode se perder tudo que Deus está te dando. Pergunte para você mesmo como que você tem estado. Talvez você já se esvaziou, já era cheio e ficou vazio. E não está conseguindo testemunhar, mas faltou a coragem, faltou o ânimo, faltou a ousadia. Sem perceber, você está virando uma pessoa covarde. Isso eu falo para os obreiros, falo para os pastores, para os bispos, para todos. A qualidade de vida que você tem vai depender de que tanto de Deus tem na sua vida. Que tanto de vida do Espírito Santo tem dentro de você. Quando Pedro estava vazio, só tinha a companhia ali do Jesus, do Senhor Jesus como homem, embora próprio Deus, mas não tinha a infusão do Espírito Santo. Foram homens com muito desejo, com muita vontade, mas limitado na realização. Não tinha força para testemunhar. Quem percebe o que eu estou falando? Queria, mas não podia testemunhar. Pedro perdeu a oportunidade. Vem cá, você estava com ele ali? Estava sim, aquele ali é um grande homem de Deus, ele fez isso, fez aquilo, você precisa de ver o que eu vi ele fazendo. Pedro não falou, Pedro, ele teve medo. Muitos têm medo. Muitos se acovardam diante de situações difíceis na sua vida. Independente de você ser pastor ou obreiro, como cristão, como pessoa, homem e mulher de Deus, você tem os seus desafios também. Não pense você que testemunhar é só para quem está no altar. Tem gente que acha que testemunhar é só no altar. É no dia a dia. A partir do momento que você recebe o Espírito Santo na sua vida, você tem necessidade de testemunhar de Jesus para as pessoas. Que concordam comigo? Levante a mão, por favor. Está faltando isso. Está faltando o poder do Espírito Santo na vida dos discípulos de Jesus. E não é culpa do Espírito Santo. Quem limita somos nós. Quem está entendendo o que eu estou falando? Estou falando para você entender o que Jesus passou para mim e para você. Homens simples, homens comuns, homens falhos. Mas eu vou dar a vocês, ele estava dizendo, eu vou dar a vocês a condição, a capacidade para vocês testemunhar. Eu vou enviar o Espírito Santo. E quando ele vier, você vai receber o quê? Poder, está lá, ó. Mas recebereis, na palavra, por favor. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até onde, hein? Você sabe onde são os confins da terra? Aqui. América Latina, Brasil. Aqui é confins. Coloca aí, até os confins da terra. Nós estamos hoje
evangelizado, porque alguém começou lá, naqueles países, foi para a Europa, e olha onde chegou, um dos maiores avivamentos do Evangelho nos últimos anos. E para continuar esse avivamento, esse Evangelho, essa testemunha, Deus conta com quem? Com nós, né? A linguagem é simples, gente. Eu estou refletindo com você coisas que você e eu já ouvimos e sabemos que às vezes estamos deixando morrer. E você, de repente, não percebe que você vai se tornar uma pessoa natural de novo. Existe o Pedro, o João, a Maria, natural, que anda com Jesus, mas sem unção, sem poder, vazio. Estão ali com Jesus, tal, mas na hora do pega para valer, do vamos ver, foge, desanima, se acovarda, volta atrás. Deus, Ele quer homens e mulheres que possam testemunhar dele até os confins da terra, e para isso, você não vai conseguir fazer sem o poder de quem? Do Espírito Santo. Mas depende de você. A Bíblia diz que Pedro estava cheio do Espírito Santo. Você está como? Não adianta falar de boca. Falar é fácil. Seja sincero com você mesmo, pastor, obreiros, membros. Você já fez uma avaliação, você faz check-up periódico, de 6 em 6 meses, um ano, não sei, para ver como é que está a sua saúde, seu batimento cardíaco, como é que está teu coração, como é que está, né, o sangue. Se está com, sei lá, tanta coisa que tem no corpo humano que a pessoa faz check-up. Quem faz check-up aqui? Levanta, quem já fez? É importante fazer. Tem gente que cuida tanto do corpo, mas você fez um check-up como testemunha. Eu posso fazer uma outra pergunta? Quem está acordado aí, diga amém. Eu posso fazer mais uma pergunta? Segura que é para valer. Posso? Não, deixa para lá. Não quero te prejudicar, nem te ofender. Você é testemunha de Jesus mesmo? Quem é? Quem é testemunha aí? Você quer ser testemunha há quanto tempo? Quem conhece pessoas que deixou de ser testemunha e ficou caído na estrada? Levante a mão. Eu estou falando com bastante pausa para você refletir. O que Deus quer falar com você? O que Jesus quer de você? Tem que haver uma mudança aqui hoje. Tem que haver um propósito no seu coração a partir de hoje. Você tem que decidir se você vai ser normal ou se você vai ser anormal. Se você vai ser ordinário ou um extraordinário testemunho do Senhor Jesus. Você vai ter obstáculos, barreiras. E se você for normal, você vai parar e vai ficar parado lá. Mas se você entendeu o que Deus está falando aqui hoje e tiver cheio do Espírito Santo, você vai ultrapassar esses limites, essas barreiras. E vai ser glorificado o nome de Jesus através da sua vida. Só é possível desta maneira. Simples assim. Muitos estão apagando o Espírito Santo, deixando ele morrer na sua vida.
você jamais vai chegar em nenhum lugar. Nenhum lugar você vai chegar se você não depender dele. E se eu fosse ler com você o Atos dos Apóstolos, nós íamos encontrar várias vezes. O Atos dos Apóstolos fala do Espírito Santo muito mais do que os 4 evangelhos. Para você ver a importância do trabalho do Espírito Santo na vida do discípulo para testemunhar o evangelho do Senhor Jesus. A qualidade de vida que ele vai te dar. Ele disse que você receberia poder. Poder. Os homens trabalham, lutam e morrem para ter poder. E o poder do mundo é dinheiro. Nesse mundo, quem tem dinheiro tem poder. Compra isso, compra aquilo, paga, coage, corrompe. Eu falei alguma besteira? Hein? Mas o poder que Deus quer te dar e te deu é muito maior do que qualquer poder que existe na face da terra ou em qualquer outro lugar. Essa autoridade, poder é autoridade, autonomia. Para você orar e abrir e fechar portas. Para você falar aqui, Deus falar amém. E Deus não olha título, não olha nome. Ele olha um coração que é cheio do Espírito Santo. O apóstolo Pedro estava cheio do Espírito Santo, gente. Lê a história. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e ancião, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome, é que este está curado perante vós. Ele está fazendo o que, gente? Ele está fazendo o que, gente? Testemunhando com a cura e falando. Mas de que maneira? Com ousadia. Ele estava o quê? Cheio de quê? Esse Pedro é o mesmo Pedro que estava lá, fugindo. Você está fugindo do quê? Quanto tempo você está fugindo? Continua na palavra, por favor, que eu vou terminar. Ele continuou falando, ousado. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro, o que é intrepidez? Coragem, ousadia. Esse homem está diferente, esse homem está o quê? Cheio de quê? De poder, cheio de poder. Está nem aí se vai morrer, se vai cortar a cabeça dele. Ele está testemunhando a verdade de Jesus. Continuando na palavra. Ao ver a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, homens faltos de conhecimento, de literatura, enfim, era aqueles pescadores que nunca tinha lido, nunca tinha escrito nada, não tinha cultura nenhuma. Na palavra, por favor. Admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com quem? Admiraram, esse homem, isso aqui não é coisa normal, não. Esse homem esteve com, viram neles a pessoa de quem? Não estou ouvindo.
Quem entendeu o que é testemunha? As pessoas, a sua vida tem que ser de tal forma. As coisas têm que acontecer de tal forma. O Espírito de Deus tem que dirigir você de tal forma, se você permitir, que as pessoas, elas vão admirar, elas vão ver Jesus em você. A testemunha sua não vai ser só a palavra, vai ser através da sua vida, meu irmão. É forte isso. E Deus quer fazer isso. Amém? Fica de pé, por favor. Acabou a pregação. É só isso. Já acabou? É? Vou falar mais o quê? Fica de pé, por gentileza. Quem entendeu? Sinceramente, eu ia falar um monte de coisa aqui. Cadê o menino da Bíblia? Foi ou não foi que eu falei? Falei, irmão, vamos falar sobre isso e isso. Mas se Deus permitir, foi ou não foi? Acabei falando algo que nem esperava que ia sair. Você entendeu alguma coisa? Será que se eu falar mais é importante para o senhor entender? Ou já entendeu? Hein? Gente, o seu chamado é para ser o quê? É o quê, irmão? Você tá doido, é? A pessoa vai no teu embalo, tá vendo? Ó? Você foi chamado aqui para ser o quê? Testemunha de Jesus. Não é testemunha de Jeová, não, gente. É testemunha. Quem é testemunha de Jesus aqui? Mas é só de boca, é? O que a testemunha de Jesus ela faz? Ela faz o que Jesus fez. Ela é o que Jesus foi. Quem olhar para você vai dizer: essa pessoa aqui esteve com Jesus. Glória a Deus. Eu quero que você saia daqui hoje cheio do poder de Deus. Ei, coloca naquela passagem, irmão. Fica de pé um pouquinho, gente. Eu estou mais tempo do que vocês. Lá onde foi curado o coxo. Onde João e Pedro curou o coxo. Coloca lá para mim, por favor. Coloca lá. Achou aí, meu filho? Olha lá. Pedro e João subindo ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente à porta do templo chamado Formosa para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que ia entrar no templo, imploravam-lhe que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, lhe disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho. Espera aí. O que eu tenho. O que você tem para dar? O que eu tenho. Como é que Pedro estava mesmo? Pedro estava o quê? E João? Você está entendendo alguma coisa? Gente, não precisa explicar muito não, está explicado. Mas o que eu tenho, ele disse, na palavra. Mas o que eu tenho, te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Anda. Ei, Deus poderoso. Quer testemunhar? Quer? Quem quer testemunhar? Você pode. Ele te deu poder para isso. Mas você tem que estar cheio do Espírito Santo. Aí não tem dificuldade. Vai para lá. Lá é difícil. Você está precisando estar cheio do Espírito. Falar é fácil, eu sei. Mas se você tem o poder de Deus na sua vida, é que muita gente não sabe o que é poder de Deus. O poder de Deus tem sustentado essa obra. O poder de Deus tem feito maravilhas através desta obra. Na pessoa do apóstolo principalmente.
Jesus disse, vocês conseguem ficar um pouquinho de pé ainda? Eu já vou terminar. Jesus disse lá no livro de João, capítulo 14, versículo 12, falando da missão nossa, disse, olha, crede que eu estou no Pai e que o Pai está em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei. Jesus estava falando já do futuro, desse futuro de Pedro. Pedro está vivo? Não. Está aonde? Cadê? Cadê Pedro? Mas menino. Quer dizer que Moisés está vivo. Josué também. Hein? Deus está usando Pedro ainda, tá? Tá? Quem que Deus quer usar hoje? Não entendi. Acho que eu estou meio moco, meio surdo. Quem que Deus quer usar hoje? Quem vai ser o Pedro de hoje? Quem está entendendo, por favor, gente? É isso. Mas quantos aqui realmente recebeu a visita do Espírito Santo? Quem está cheio, quem está, disposto para Deus usar? É isso, o fracasso está aí. Depende de quem? Só de você. Se você disser, Senhor, me enche do teu Espírito Santo, eu vou me esvaziar de mim mesmo, Senhor, vou permitir, me usa, me dá sabedoria, me dá força, capacidade. Você vai ficar admirado. Pedro e João ficou admirado. Eu acho que quando eles viram aquele coxo andar, até eles ficaram, meu Deus, funciona, olha, eita, foi tão fácil. Que não é você que faz a obra. Quem faz a obra? Ele só quer que você esteja o quê? Cheio dele. Vamos mudar essa situação? Vamos? Em nome de Jesus. Vamos sair da normalidade? Vamos? Vamos deixar de ser ordinários para ser extraordinários? Quem vai fazer isso a partir de hoje? Mas precisa do quê? Do que precisa? De estar cheio do Espírito Santo. Que é o momento da nossa vida que o mundo vem, os problemas vêm, e se você não estiver cheio do Espírito Santo, a coisa fica um problema pequenininho se torna grande. Mas quando você está cheio do Espírito Santo, um grande problema se torna. Glória a Deus. A dica está aí. Jesus disse, olha, vocês vão receber o poder quando vier o Espírito Santo para serem minhas testemunhas. É lógico, você vai ter uma vida abençoada e tal, mas isso é secundário. A prioridade aqui do Espírito Santo é para testemunhar que Ele existe na sua vida. Glória a Deus. Glorifica o nome de Jesus, bem forte.